Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais uma live muito legal aqui com a Carol da MAP. Vamos só ver se ela tá aqui. Aqui. Começa aqui. Oiê, Olá, Carol, tudo bem? tudo bem? Tudo jóia? E você, como é que você tá? Tudo bem, correria, mas tudo ótimo. E você? Imagino que também, né? Estamos todos, né, numa correria diferente aqui, mas quanta coisa, né? Esses dias um amigo meu falou, What a moment to be alive. Eu tô achando que é isso. É tipo, quanta coisa diferente acontecendo e a gente aprendendo. É isso mesmo, é. Eu imagino que para você aí deve ter sido uma grande correria também, né? Porque o setor que você é mais especialista, acho que é um dos que está mais tendo que se adaptar de uma forma jamais imaginada. Drástica, né? Então, Bom, legal. Bom, Carol, primeiro eu queria agradecer muito o teu tempo de estar aqui conversando com a gente. imagino. Para quem não conhece, eu sou a Andressa, eu sou diretora de Estratégia e Inovação da G7 Rio, que é uma incorporadora aqui de Curitiba. E a Carol, é uma grande parceira nossa aqui dentro da G7, porque a gente entende, que os imóveis hoje estão muito ligados a serviços. E a Carol, acho que é já a segunda ou terceira consultoria, né, Carol, que você faz aqui para dentro da empresa. E a gente tem uma ligação muito gostosa, a gente gosta muito do trabalho da Carol, da visão de mundo dela. E então eu queria agradecer, Carol, por estar aqui junto com a gente, por trazer um assunto que é um pouco diferente do que o mercado de incorporação está acostumado. Mas acho que a gente bate uma bola legal aqui, né, Carol, de ideias e leituras, Tendências gerais, né? que eu acho que vai ser legal da gente conversar. Carol, eu queria que você contasse também um pouquinho da tua trajetória, né? Você é uma pessoa que trabalha aí na área de hotelaria, hospitalidade, né? Há muitos anos, faz consultoria para inúmeras grandes redes que fazem o serviço de hospitalidade. Eu queria que você contasse um pouquinho aí de quem é a Carol e aonde você já passou para chegar no lugar onde você está hoje, na MAP e também no Disque 9. Uhum. Legal. Bom, então assim, a minha trajetória começou relacionada ao turismo, né? Começou, na verdade, quando eu tinha 14 anos e eu fiz intercâmbio para Tailândia. E eu fiz intercâmbio, eu morei lá um ano, né? E eu fiz intercâmbio por uma instituição chamada FS, e que o objetivo da FS é a paz mundial através da compreensão entre os povos, assim, né? Então, Legal. isso me encantou super naquele momento, e eu queria ser médica, assim como você, né? Antes do intercâmbio. E aí, quando eu cheguei lá, de repente eu identifiquei a dor mesmo, e decidi, então, estudar turismo, né? Então, eu fiz faculdade de turismo na Federal do Paraná e comecei a trabalhar, trabalhei em algumas outras áreas do turismo, com planejamento turístico, em agências de viagens e tal, mas fui morar na Áustria, né? Tranquei um ano de faculdade e fui morar na Áustria porque tinha um professor meu que sempre falava da referência que a Áustria é em hospitalidade, enfim. E fui morar na Áustria e lá me apaixonei pela hotelaria. Foi meu primeiro trabalho na hotelaria, né? Isso tem quase 25 anos aí. E desde então eu sempre trabalhei com hotelaria. Então comecei a trabalhar com hotelaria em posições bem operacionais, né? Então, assim, trabalhando na recepção e fui crescendo e fui aprendendo o que era hotelaria na prática mesmo, né? Além, obviamente, da formação. E aí trabalhei numa rede hoteleira brasileira por muitos anos, né? A minha última posição era responsável pela área de novos negócios dessa rede, então eu era responsável pela expansão, pela internacionalização dessa rede. E aí, dentro dessa experiência, a gente contribuiu muito para o crescimento dessa rede e na criação de processos, de procedimentos, de ferramentas de gestão. Então, eu acabei indo para uma área de especialização depois da formação inicial,
que era de gestão do conhecimento, enfim, até o Thiago, eu vi que ele entrou aí. Eu fiz a minha tese de doutorado sobre gestão do conhecimento. O Thiago é meu coautor de muitíssimos artigos resultantes da minha tese, né? Que legal. E aí eu comecei a trabalhar com gestão, né, de hoteleira. E foi quando a gente identificou que existia uma oportunidade de oferecer serviços de gestão hoteleira para hotéis independentes. E foi assim que a Mapi nasceu. Né? Então, ela nasceu com o objetivo de dar ferramentas, isso tem 10 anos, né, hoje, nasceu com o objetivo de dar ferramentas para hoteleiros independentes. Mas acabou que não foi isso que aconteceu no final das contas, né? Esse era o plano de negócio. Como sempre acontece com os planos. Sim. E aí, o que aconteceu foi que a gente foi chamado pela Deville, né, aqui uma rede hoteleira de Curitiba, né, do Paraná, para desenhar todos os processos deles. Então, desde os processos de auxiliar de serviços gerais até os processos da presidência, a gente desenhou. E o Jaime, né, é um hoteleiro muito respeitado no Brasil. Enfim, isso acabou abrindo as portas de outras redes hoteleiras. Então, hoje, os nossos principais clientes são redes hoteleiras no Brasil. Então, a gente atende a Accor, a gente atende a Intercity, a GJP, atende a Aviva, no segmento de lazer, né? Então, a gente faz muitos projetos. E na Mapi, a gente cuida de todo o ciclo de vida de um negócio turístico. Então, desde estudo de viabilidade, lá na frente, antes do projeto existir, a criação do conceito do projeto, design de serviços, design de produto, de experiências, as ferramentas de gestão, né, que foi a origem da empresa, e toda a questão de capacitação de pessoas e transformação. Então, assim, esse é o escopo da Mapi, né? E como a gente começou a criar muitos produtos e a gente precisava pesquisar tendências para isso, né? Não tem como você desenhar um produto hoteleiro sem olhar para o que vai acontecer no futuro, porque ele tem que resistir ao tempo, né? A gente começou a se especializar em pesquisa de tendências de comportamento, consumo, enfim, entender quem era o consumidor geral e como é que isso influenciava na hotelaria. E aí a gente tinha uma série de conhecimentos represados com a gente. E quando a gente falava de tendências, muita gente não sabia o que era ou para que servia, né? E achava meio futurístico demais. Então a gente entendeu que quanto mais educado fosse o mercado, melhor para nós. E aí a gente criou o Disque9, né? Que é a nossa plataforma que divulga tendências e boas práticas no turismo, especialmente na hotelaria, mas no turismo de forma geral. Né? E o Disque9 nasceu com isso, com esse objetivo de compartilhar conhecimento sobre tendências e ajudar o mercado a entender por que tendências são importantes. Né? O Disque9 é ligar na recepção. Exatamente. Então, é um ramal para todas as suas solicitações. Então, foi por isso que o nome é Disque9, né? Que é um único lugar onde você acha as suas informações. E aí foi assim que a gente começou a se aprofundar na pesquisa de tendências. Então, a gente tem bastante orgulho, assim, de hoje aplicar essas tendências nos nossos projetos. E 10 anos fazendo isso, né? A gente já tem empreendimentos que a gente desenhou do zero e que são super bem sucedidos e que até hoje são muito contemporâneos por causa dessas tendências. Né? Talvez um exemplo bem conhecido é o Noma, né? Daqui de Curitiba, que é um projeto que a gente tem muito orgulho, assim, que a gente se sente sempre se sentiu muito honrado de participar, porque a gente participou do Noma desde o dia zero, assim, quando não havia nada no terreno, né? E o estudo de viabilidade, o conceito, toda a montagem do Noma e depois o acompanhamento dessa operação, né? Então, a gente entende isso. E aí o Ícaro, né? O desenho dos serviços do Ícaro e tal, a qualidade até muito inspirado no Noma também, né? Então, essa é um pouco da nossa história. Ai, que legal, Carol. Tinha algumas partes que eu conhecia, mas tem várias que eu não conhecia, né? E que eu acho que é muito legal mesmo o que você traz. Eu acho que você traz isso num tom que essa coisa da tendência do futuro, né? Quando a gente estuda isso um pouquinho, às vezes parece que é uma coisa mais lá longe, que não vai atingir a gente, é uma coisa de gente que está viajando muito. E
Em contrapartida, a gente começa a ver que esse mundo agora ele tá. Peraí, que tem um cachorro aqui dando um Eu oi. tenho 4 aqui, tá super bom. E, e quando a gente. E eu acho que uma das coisas que eu queria, que eu acho que é legal da gente falar é. O mundo já vinha mudando muito rápido. Agora não é hora de você participar. Eu sei que você gosta, mas não é hora. E é Bárbara, é isso o nome dela? Os meus cachorros sempre têm nome de É a gente. Amora. Amora. Eu já trago ela aqui para vocês verem. E aí, mas o que eu queria ver com você, Carol, é que assim, essa coisa de a gente falar de tendência já era interessante da gente falar, porque era uma coisa. Ó, essa é a Amora, gente. Ela é muito. Que querida. Já era uma coisa difícil da gente falar, mas o mundo já estava mudando muito rápido, então às vezes a gente falava uma coisa assim, daqui 2, 3 anos vai acontecer, 4, 5 anos vai acontecer, e parecia que as coisas não mudavam e de repente ela mudava assim, né? E agora eu acho que com essa pandemia, né, do Covid, muitas coisas, claro, são muitas coisas novas, mas algumas delas são antecipações de tendências, não são, Carol? Super, e o que a gente está vendo claramente é isso, assim. Quando a gente fala de tendências, né, a gente tem uma certa curva da adoção da tendência, né, que é inspirada muito naquela curva da lei da difusão da inovação e que tem um conjunto de inovadores e de early adopters que assimilam a tendência rapidamente e incorporam ela. Certamente esta galera agora é a galera que já está criando novos negócios, que está transformando os negócios, que já se adaptou a esse modelo, já entendeu que o mundo não vai voltar a ser o que era antes e está se movimentando nesse sentido. Então, o que acontece com o que a gente está vivendo nesse momento é que muitas das tendências que estavam ainda só com esses inovadores e early adopters, agora foram aceleradíssimas, assim, né? Então, a gente fala há muitos anos de transformação digital nas empresas, né? De diversas formas, na hotelaria especificamente. E até hoje você chega num hotel e preenche uma ficha manual em que você assina, né? Mesmo você já tendo estado hospedado nesse lugar antes, você preenche a ficha, os mais com os processos mais bem elaborados já tem os teus dados, mas os que não tem, você preenche 1000 vezes os mesmos dados, né? Então, a transformação digital é um exemplo de muitas tendências que são super aceleradas. E aí, obviamente, que essas tendências aceleradas, elas empurram outras. Então, por exemplo, se antes a gente tinha um padrão de comportamento para viagens de negócios, né? Então, assim, não é incomum a gente ver viagens bate e volta. Você vai e volta no mesmo dia para São Paulo para fazer uma reunião, né? Hoje isso não faz sentido, né? Porque se antes havia uma resistência de usar a tecnologia e que pessoal funciona mais, hoje todos nós fomos doutrinados na marra a usar essas ferramentas. Então, as próprias viagens de negócio vão se transformar porque essa viagem de um dia para uma reunião, ela deixa de fazer sentido, né? Ela tem que ser uma viagem que tenha mais razão de existir. A gente, por exemplo, discute, né, nos nossos projetos em conjunto e tal, a tendência do bem-estar. Era uma tendência, né? Tinha uma parte já importante da população cuidando do bem-estar de forma mais holística, né? Então, não só a saúde física, mas a saúde mental, a alimentação, uma série de coisas. E isso agora foi super potencializado, né? Porque você, estando confinado em casa, se preocupando com uma doença, você passa a valorizar ainda mais a tua imunidade, o teu estado de espírito, o conforto da tua casa, né? Que isso tem que refletir. Então, o Age, por exemplo, é um projeto que é super adequado a esse momento, né? Exatamente, né? Imagina se ele tivesse pronto, acho que era o melhor prédio do mundo para você estar, sem ter a sensação. O que eu penso é isso também, né? Essa questão, até para o próprio ramo de hotelaria também, né? Essa parte de bem-estar, saúde se tornou um bem desejável, né? Talvez para os early adopters, que já começavam a tentar entender que saúde era uma coisa que precisava cuidar, que valia a pena investir.
Mas o mercado de hotelaria também, ele já vem crescendo absurdamente dentro da questão do wellness, viagens que são viagens voltadas para áreas de saúde, viagens também que eram mais exclusivas, essa coisa daquela coisa de massa, de grupo, de ônibus cheio, de navio cheio, ela já não era mais a tendência do mercado, né? Ele é uma onda que está reverberando ainda do mercado. Então, eu acho Não, pode falar. não, eu acho que é justamente isso. E isso vai se refletindo, é igual transformação digital, né? Transformação digital não é uma coisa de quem trabalha com marketing digital, não é postar no Facebook. É uma transformação. Todas as empresas de todos os ramos precisam se transformar. E essa consciência também de que esse tipo de comportamento voltado para a área de bem-estar, ele reverbera em todos os mercados, né? E agora ele vai explorar em todos os mercados, né? E quando a gente faz projeto olhando o futuro, a gente não tem medo dele, né? A gente constrói o futuro junto disso, né? Então, eu acho que isso é muito legal, assim, de ver essa... Eu, para mim, fico muito feliz, né? Como médica, vendo que as pessoas estão dando importância para aquilo que é importante, né? Que é você cuidar da tua saúde é a coisa mais importante que tem. Então, eu acho que isso é muito legal. E até eu quero pegar aqui um ganchinho, Carol, de uma pergunta que foi feita aqui, na questão da limpeza, por exemplo, né? Que a limpeza está muito ligada também à parte da saúde. Como é que você vê isso para o ramo da hotelaria? E o que você acha que é essa tendência e mais o que você acha aí que são coisas que devem mudar aí? A gente tá nesse momento, eu acho que eu nunca li tanto na vida, e eu sempre li muito, né? Mas assim, a gente está lendo decreto, a gente está lendo boas práticas, a gente está lendo tudo que é publicado possível e imaginável, a gente está pesquisando. E a gente está desenhando alguns processos para essa retomada da hotelaria, né, para alguns clientes. E, obviamente, que a questão da higiene e da saúde e as questões sanitárias são as prioritárias nesse momento, né? Então, a nova operação hoteleira, ela está muito relacionada com essas questões. Então, e uma coisa que eu acho muito bonita acontecendo por causa da pandemia é que a gente está dando e está vendo uma preocupação de igual peso com a saúde da equipe e a saúde do hóspede, que é uma coisa que não é comum, né? Então, assim, você entra em hotéis 5 estrelas que são belíssimos e que tem uma área de back destruída, horrível, refeitórios não ventilados, enfim, isso é uma realidade. E ela está aos poucos se transformando, porque para garantir a segurança de hóspedes e a sobrevivência do negócio, a gente vai ter que cuidar da equipe, né? Exato. Então, assim, o que a gente está vendo agora, obviamente, a questão das máscaras, distanciamento social, tudo isso que vale para todos os negócios, né? Mas eu acho que o padrão de serviço hoteleiro vai ser transformado. Então, por exemplo, uma coisa que é comum na hotelaria é a arrumação diária do apartamento, né? E que é um serviço que é até diferente da nossa rotina, do dia a dia, enfim. E o padrão de arrumação diária do apartamento não vai mais existir, né? Porque ele expõe a equipe a uma possibilidade de contaminação muito grande. E o hóspede também se sente num momento, poxa, será que a pessoa que está entrando no meu apartamento é uma pessoa que está propriamente, né, que está saudável, que está adequadamente paramentada para isso, enfim. Então, o que a gente vai observar é que antes serviços que eram dados como certo, mesmo na hotelaria econômica, a arrumação diária, não vão mais existir. A gente viu uma reportagem grande sobre o Four Seasons, ou hotelaria de luxo, dizendo que não vai fazer arrumação diária nos seus apartamentos, porque isso expõe as camareiras, né? Então, o que a gente vai ver, então, é uma transformação desse serviço. Buffet de café da manhã, que para o brasileiro é um ponto fundamental da hospedagem. Não vamos trabalhar com um buffet como a gente conhecia até março, né? Então, o serviço vai ser à la carte, ou vai ser um buffet assistido, um buffet reduzido. Então, a gente vai ter uma simplificação dos serviços para priorizar a questão da higiene, da saúde e da segurança. Então, uma camareira, ela vai entrar num apartamento 24, 48 horas depois do check-out do hóspede,
para permitir que aquele apartamento possa ser descontaminado antes da entrada dela. Né? Então, são alguns desses serviços, mas então a gente tem uma transformação e a gente vai ter que entregar muito mais. O básico vai ser cada vez mais valorizado. Então, assim, ao invés de você ter aquele buffet com 1000 opções de pães, você vai reduzir a sua opção de pães, mas vai ter que ser o pão. Né? Vai ter que ser aquele pão de fermentação natural, super especial. Então, a gente vai ver essa transformação. Menos quantidade, né? E mais qualidade. O básico e a essência da hospitalidade continuará sendo entregue, a empatia, que é natural da indústria do turismo, será cada vez mais importante, né? Mas a entrega é de outra forma nesse momento. Então, assim como a gente vê quando a gente teve, por exemplo, 11 de setembro, né? A forma como a gente viaja e acessa os aeroportos hoje, ela é, até hoje, reflexo do 11 de setembro. Então, todos os processos de segurança, tudo que a gente faz de verificação, tira o computador da mala, tudo isso é resultado de 11 de setembro e dura até hoje. Então, eu acho que tem algumas questões que são temporárias, enquanto a pandemia está, né, aqui, sem vacina, sem tratamento, enfim, a gente vai usar a máscara, o distanciamento social e tal, mas tem coisas que vão ser permanentes. Possivelmente, a gente vai ter essa redução de serviços para priorizar a qualidade ao invés da quantidade, perdurando pós-pandemia. Legal, né? legal. E nos aeroportos, Carol, você vê, por exemplo, provavelmente vai aumentar tempo de solo de aeronave. Você vê alguma mais mudanças assim que você gostaria de colocar também dentro desse cenário? Nesse curto prazo, as viagens vão ser ainda mais confusas do que elas já são habitualmente. Elas vão requerer ainda mais tempo da gente no processo de embarque e tudo mais, porque a ideia é que haja uma verificação sanitária, né? Então, assim, que a gente vai, num primeiro momento, ser testado por temperatura, mas depois, quando os testes de Covid rápido estiverem disponíveis em larga escala, a gente vai ser. A Emirates fez um voo recente em que todos os passageiros foram testados antes de entrar na aeronave. Né? Então, a gente vai ver isso. A gente vai ver, num curto prazo, o assento do meio livre, né? Então, assim, ele não vai ser ocupado. No longo prazo, um redesenho das cabines. Então, né, já tem alguns modelos de cabines em que um assento fica contrário ao outro com a divisória, né, no meio. Então, a gente vai ver essa modificação. A experiência do aeroporto vai ser mais lenta nesse momento, porque uma das coisas mais anti-higiênicas que existe é aquela bandeja do raio-x. E ela vai ser higienizada, né? Então, tem uma série de coisas que vão deixar o processo mais lento, mas que vão ser benéficos no longo prazo. Até que a gente tenha soluções mais inteligentes para as mesmas coisas, né? Mas a jornada inteira de uma viagem, ela vai ser toda transformada, né? Hoje, máscara já é obrigatório nos voos nacionais, né? E Carol, agora eu queria tentar pegar um pouquinho do gancho dos trabalhos que a gente fez juntas. Eu vou falar aqui um pouquinho do Ícaro, até acho que nem você está sabendo disso, mas o que a gente. Primeiro, eu queria que você colocasse o teu ponto de vista de como é esse mercado do real estate se fundindo com a área de hospitalidade. Se isso é uma tendência que você vê no mercado, independente de Covid ou não, e como é que você vê? Eu vou te dar um feedback aqui do Ícaro, por exemplo. O Ícaro é um empreendimento aqui da G7, para quem não conhece. É um empreendimento... Ele é super bonito, ele é maravilhoso. Um empreendimento assinado pelo Arthur Casas. Ele tem 21 apartamentos. E desde o começo, quando a gente foi entregar a obra, até foi a Carol que nos ajudou, a gente queria levar a sensação de se hospedar dentro da sua própria casa. Alguma coisa que desse essa sensação de que facilitasse o seu dia, né? E junto com a Carol, a gente desenhou essa posição de um concierge dentro do prédio, que hoje, Carol, assim,
pode cair o prédio, mas não tira o concierge. Que bom. Porque ele facilita muito o dia a dia das pessoas. Especificamente nessa área do Covid, o que a gente conseguiu fazer? Todo mundo está lá, está nas suas casas, o apartamento é maravilhoso, etc, etc. E tem uma área comum maravilhosa, que a grande maioria dos lugares está fechado. Mas como a gente tem o serviço do concierge, o que é feito? Se quer usar a academia, reserva, fala com ele, reserva um horário, aquele horário é específico para uma única pessoa. Depois que ele sai, tem a higienização de tudo, aí depois vai uma outra família. Assim funciona na área de academia, assim funciona em alguma área de lazer, salão de festas, por motivos óbvios, o salão de festas e o salão gourmet estão fechados. Mas a parte funcional do prédio funciona muito bem, e um dos motivos pela qual ela funciona bem é porque existe essa figura de hospitalidade dentro do prédio. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa tua visão de como que é essa tendência do mercado imobiliário se fundir. Primeiro a gente fala se fundir com a hospitalidade e depois a gente fala de se fundir com a área de bem-estar. Uhum. Eu acho que assim, primeiro que no caso do Ícaro é um empreendimento, né, de luxo, enfim, e que traz um pouco dessa hospitalidade de luxo. E é natural que as tendências comecem, essas tendências comecem nesse segmento. Mas o que a gente vai ver é que o Ícaro atende a uma tendência que já existe há bastante tempo, que é o alivia aí, que a gente chama, né? O facilitar a minha vida. Então, não tem só a questão do serviço, mas tem a questão de usar o meu tempo com aquilo que é realmente necessário e distribuir atividades que consomem o meu dia a dia para uma pessoa como um concierge, né? Então, o que a gente vai ver é que essas tendências elas vão descendo, né? E elas vão chegar em empreendimentos de menor ticket médio, por exemplo. Porque a tendência ela é necessária para todo mundo. A questão é que você vai fazer um tipo de serviço específico, tem um ticket diferente, a forma de atender é diferente. Mas a gente vai ver empreendimentos oferecendo soluções para os seus moradores cada vez mais. Porque, primeiro que quando a gente observa a tendência da substituição da posse pelo uso, né? E talvez, de novo, é outra tendência que pode estar sendo acelerada, né? Porque as pessoas pensam, pô, será que eu quero estar amarrado nesse lugar? Será que a minha mobilidade não é mais importante do que, né? Então, quando a gente substitui a posse pelo uso, você precisa ter esses serviços associados, né? Então, é muito legal ver essa transformação acontecendo e que ela vai, sim, descer para todos os tipos de empreendimento no sentido de facilitar a vida. O bem-estar é a mesma coisa, né? O bem-estar hoje, principalmente no nível que a gente está propondo entregar no Age 360, enfim, ele está desenhado para um segmento, mas isso vai descer para todos os tipos de produto, né? Porque todo mundo está olhando para a saúde, para o bem-estar e tudo mais. E a gente até discutiu isso lá atrás, né? Quando a gente estava fazendo essa discussão sobre o empreendimento, do quanto a gente valoriza o bem-estar em diversos aspectos e muitas vezes a nossa casa não entrega bem-estar, né? A nossa iluminação não é legal, a nossa ventilação não é legal, o colchão não é o melhor, o desenho da planta não é o mais amigável. Então, a gente... E eu tenho certeza que agora, né, nesse período de confinamento, tem gente vivendo isso na pele, né? De o quanto a minha casa não está preparada para esse contexto. Exatamente. Não, e o que eu acho que é muito interessante é que quando a gente pensa em saúde, né? Saúde nada mais é do que a soma das tuas decisões do teu dia a dia, né? E nada influencia mais o teu dia a dia do que o meio onde você vive. E a gente passa 90% do nosso tempo, a gente está ou dentro de casa ou dentro do trabalho. E são ambientes que a gente não associa que ele pode me gerar qualidade de vida, né? E quando a gente traz algumas... E até do ponto de vista, assim, de ter o ambiente certo para fazer atividade específica é super importante. Porque quando a gente... até esses dias eu escrevi um artigo que falava assim, né? É uma mãe escondida no banheiro, é um adolescente
abduzido pelo celular, as crianças desenhando no couro do sofá, alguém tendo uma reunião super importante na cozinha, com a janela aberta e ali atrás tem uma vizinha com as pernas para fora, assim, tentando tomar sol numa varanda imaginária, né? Parece uma cena bizarra, mas é a cena que todo mundo começou a vivenciar dentro de casa. Porque se a gente não tem o ambiente certo para fazer a atividade certa, vira uma bagunça e fica todo mundo maluco, né? E até falando de neurociência, de comportamento, né? Se a gente não der um estímulo para o cérebro, ele não vai promover essa mudança, né? Então, exatamente. Assim, a gente colocando isso na cara facilita o processo, né? Então, você vê a questão das escadas dos prédios. A gente transformou ela num conceito em que a escada é um lugar para você fazer exercício e que te estimula isso, né? Ou a entrega de orgânicos. Se você começa a dar esses elementos que estimulam isso, o cérebro se adapta mais facilmente às mudanças necessárias, né? Então, tá ali na tua frente, tá estimulando, tá te trazendo essa mensagem. Então, acaba tendo esse papel também de ser um incentivador de novos hábitos, né? Com certeza, eu acho que isso é muito legal. E outra coisa que eu também acho ali, Carol, que a gente desenhou, e eu acho que talvez isso com certeza a gente não estava prevendo esse negócio da pandemia. Uma das soluções que eu acho que o Wade tem de legal ali, que muito foi a MAP que trouxe dessa coisa do home tudo, né? Onde que é isso que eu também acho que é uma coisa legal da gente falar, dessa tendência de que a tendência de ter as coisas para dentro de casa, ela já existia, né? Depois que a gente começou a ter tecnologia, que você consegue pedir serviço, eu consigo pedir delivery, de repente eu consigo pedir o serviço de salão de beleza para dentro da minha casa, o professor vem para dentro da minha casa, eu tenho aula dentro de casa, o personal, não sei o quê. Essa coisa de a gente pedir as coisas para né, esses serviços mais dentro de casa, isso também já era uma tendência que agora foi escalonada geometricamente aqui, mas que já vinha acontecendo, né, Carol? Como é que você vê isso? Sim, assim, o que a gente vê é isso, né? O principal vetor hoje, o fator de insegurança é justamente o medo, né? É a questão de será que eu vou sair e as pessoas vão estar se comportando adequadamente, né? Se eu não vou estar exposta a isso, ou eu vou fazer uma viagem e vou contaminar minha família. Então tem uma série de questões que aceleram essa questão do home e tudo, porque no teu casulo, né? Em inglês até a tendência chama encasulamento, né? Porque é isso, o cocooning, é a sensação de você ter essa segurança. O turismo já estava passando por isso. Com o chamado overtourism, né, de determinados destinos, Barcelona, Paris e tal, com excesso de turistas, existia já um grupo de pessoas que estava, toda tendência tem uma contra-tendência, né? Então, existia um grupo de pessoas que já estava num movimento contrário, de não ir para grandes destinos, de não ir para grandes áreas super populosas e tudo mais. Então, isso, a gente se encasular foi super acelerado, né? Ao mesmo tempo que sim, há um desejo das pessoas de saírem e voltarem à vida normal, mas com essa sensação de que a minha casa é o meu lugar sagrado e que é aqui que eu posso trazer as coisas que são necessárias para mim, que são relevantes para mim, né? E facilitar a minha vida com o acesso desses serviços à minha casa. E agora isso está acontecendo tanto de forma digital, né? Então você vê o número gigantesco de aulas de fitness online e tal, que antes tinha resistência, hoje as pessoas estão super adaptadas a todos os outros serviços. E você vê que quando a gente discutia lá, falando das tendências até de homeschooling, das aulas em casa, do tutor, né, que a gente previu biblioteca, espaço, blá, blá, blá. Agora todo mundo queria ter um espaço daquele, né? Exatamente. Não, e coisa que eu acho que foi legal, que foi uma solução que a gente colocou ali no Age, é justamente que, além de a gente ter pensado em, literalmente, né, a gente pensou em 360 graus mesmo, né, de pensar em todos os momentos. É o momento de estudar, é o momento de trabalhar, é o momento de trabalhar em grupo, é o momento do salão de beleza, é o momento do consultório, é o momento de
de relaxamento, todos esses espaços estão colocados, mas ele está colocado, eu gosto muito dessa ideia de que ele é a facilidade do serviço em casa sem invadir a privacidade do celular, né? Todos esses serviços estão ali disponíveis para vir serviços on demand, mas eles não entram nem dentro do prédio, né? Eles não pegam nem o mesmo elevador, se você não quiser. Então, se você quiser ter um procedimento Eles não seja de entram, né, na segurança. área residencial do prédio, digamos, né? É uma área Exatamente, né? exclusiva. Ele é uma área exclusiva que traz muito benefício para o morador, traz uma sensação de segurança muito interessante, não só do ponto de vista de segurança física agora, mas também de segurança de saúde, de exposição, que eu acho que uma coisa que vocês fazem também que é muito legal é justamente trazer esses processos de hotelaria para dentro do empreendimento. Então, a gente consegue ter um controle que talvez antes poderia ser feito, talvez de uma forma com um zelador ou um porteiro, mas era uma coisa um pouco amadora, eu diria até. E hoje a gente consegue trazer isso com uma sofisticação e uma garantia de execução muito mais fácil, né? Muito mais resolvida. Então, eu acho que isso é muito legal, assim. E eu acho que ali no Wade a gente teve uma costura de várias soluções que ficaram super interessantes, assim. E, Ele Carol, você bem que consegue podia dar... estar pronto, né? Para a Ai, gente ver meu ele gente, funcionando nessa pandemia, olha, eu ia garantir meu apartamentinho né? porque ia estar muito legal mesmo. E eu acho que, bom, mas a gente ia lançar ele agora, fazer o lançamento oficial, mas a gente vai, por causa da pandemia e tal, a gente deve lançar só no segundo semestre. Mas para quem quiser conhecer o projeto, já é só entrar no site lá que já tem informações e a gente passa mais informações. E, Carol, e o que mais que você vê? O que você tem visto aí de marcas e de empresas que podem inspirar assim, as pessoas a pensarem em soluções, estratégias ou até tendências que a gente pode aproveitar para ter insights, né? Eu gostei muito de uma live que eu vi do Nizam, onde ele fala assim, agora não dá para tomar decisão em outubro. Tem que tomar decisão agora, tem que ser rápido, tem que ser ágil, o que é a questão da inovação, né? Não, o mundo não é dos grandes, o mundo é dos rápidos. Então, o que você está vendo assim que você acha que é legal da gente ter como inspiração, assim? Eu acho que, assim, como as outras tendências, né, a própria filosofia ágil é fundamental nesse momento, né? Então, assim, é isso, você não consegue fazer um planejamento estratégico de 6 meses, de 3 meses, né? A gente tem que tomar decisões de hoje para a semana que vem que devem ser reavaliadas. Então, esse é um ponto bem importante. Mas em relação às empresas, uma coisa que a gente tem visto é assim, aquelas empresas que tinham um propósito claro e que isso faz parte do DNA da empresa mesmo, elas saíram com muita vantagem nesse momento. Porque é esse propósito que está se manifestando num momento em que vendas não é o primeiro acesso ao cliente, e sim o relacionamento. Né? Então, assim, nesse momento, as empresas têm que criar vínculo com os seus clientes e não estimular uma promoção, uma venda, alguma coisa nesse sentido. Então, a gente vê que as marcas que tinham esses propósitos e que colocaram isso para rodar rapidamente, elas estão muito bem sucedidas, porque primeiro que o cliente enxerga uma coerência na sua conversa, né? E segundo, que ele entende o papel da empresa num momento como esse. Então, fora do turismo, a gente tem a Natura fazendo esse trabalho muito claramente, o próprio Magazine Luiza, né, que acelerou um projeto deles, enfim. No turismo, o que a gente observa, assim, muitas empresas de turismo de lazer, que tinham um propósito associado a entretenimento, que é o caso da Aviva, por exemplo, né, que é Rio Quente, Costa do Sauípe. Eles têm o entretenimento como core, como essência do negócio. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram essa programação típica deles, né? Que acontece lá, live, nos hotéis, para o ambiente digital. Então, você pode continuar vivendo esse entretenimento na sua casa.
Você tem os personagens dos hotéis orientando tarefas para as crianças durante a quarentena. Então, tem uma série de estímulos em que a marca continua se relacionando, né? A gente tem clientes no Sul, que é o caso Hotéis, né? Então, que é o caso da Montanha, Parador, enfim. E o Parador reabriu agora, né, com o slogan de o isolamento aqui sempre foi a regra, porque é verdade, isso sempre foi assim, né? E agora ele está renovado, mas ele continua sendo a regra. Então, o que a gente vê é, primeiro, assim, o cliente está observando isso e ele está atento a dois pontos fundamentais. O cuidado que você tem com a coerência do seu discurso e com a sua equipe. No primeiro momento, quando os hotéis continuavam abertos, o que a gente mais via eram os comentários de clientes falando que é absurdo, como é que vocês estão abertos, e a equipe, como é que vocês estão fazendo e tal. Então, o cliente está preocupado em como é que as empresas estão tratando as suas equipes. E aí tem muitas iniciativas. E tem um movimento solidário muito forte, né? Então, assim, dentro da comunidade, né, daquele negócio, você contribuir ativamente para uma coisa que tenha impacto, né? Então, a gente tem visto muitos hotéis disponibilizando os seus serviços para profissionais de saúde, né? Facilitando esse processo. Então, tem bastante coisa acontecendo. Eu acho que o importante, e talvez a principal lição das marcas, é que, e talvez essa é uma tendência que existia e também vai ser acelerada, te digo que não no nível que eu desejaria pessoalmente que isso acontecesse, mas em um nível que é o capitalismo do jeito que não faz mais sentido, né? A gente vai ter que passar por um movimento de capitalismo responsável, em que as empresas sim têm que continuar ganhando dinheiro, mas não às custas do planeta, não às custas da sua equipe, não às custas da sua comunidade. Então, eu acho que o cliente vai cada vez mais rejeitar empresas que não estejam conectadas no entorno, né? E uma supervalorização daquilo que é local. Então, antes a gente via isso acontecendo, agora, comprar da marca local, do fornecedor local, essas iniciativas elas vão ser cada vez mais importantes, né? Porque as grandes marcas elas têm uma forma de sobrevivência que é muito diferente dos pequenos empresários. Então, a gente precisa valorizar quem é daqui, né? Quem é daqui, desta terra, mas daquilo que é próximo da gente. E parar um pouco de superestimar o que é de fora é melhor ou o que é grande é melhor. Não, tem muita coisa boa que vem do de lado. pequenas pessoas, né? Assim, pequenas empresas com grandes pessoas entregando grandes produtos, né? Com certeza. Não, E que também eu acho que também isso já era uma tendência, né, Carol? A gente, né, o mundo já estava falando, cara, por que você vai comprar mirtilo lá sei lá, da Escócia? Come tangerina, que está aqui no teu jardim, né? O Uhum. quanto que você tem que transportar as coisas, o quanto que isso tá levando a essa consciência de meio ambiente. Agora, mais ainda, né, quando a gente vê os pequenos negócios, a gente sabe aí, pessoal, a gente não tem, grandes empresas não têm fôlego para um mês, imagina um pequeno produtor, um pequeno empreendedor, que são a grande força que gera a atração de todos os países, né? Então, eu acho que também é uma tendência de movimento aí que a gente vê, acho que é super interessante e que eu acho que vai ensinar muita coisa, né? E de novo, né? A gente via, por exemplo, na gastronomia, os grandes chefes paranaenses, né? E os curitibanos, tá? Manu, Lenin, enfim, já tinha todo um movimento de valorização de produtores locais, de uso daquilo que era sazonal, daquilo que é paranaense, daquilo que está disponível aqui. Isso era um movimento que estava nessa alta gastronomia como tendência. E de repente a gente passa a refletir sobre isso no nosso dia a dia e na nossa casa, de quem que eu estou comprando, né? Para onde o meu dinheiro está indo nesta compra, né? Então, de novo, é muito legal ver essas tendências aceleradas. Gostaria que a razão não fosse essa, né? Mas é Claro. legal ver que a gente vai sair, eu acredito, melhor do que a gente entrou, né?
Apesar Ai, de sinais contrários, mas eu acredito que a gente vai sair melhor. eu acho que a gente. E eu acho até, assim, do ponto de vista de. Eu acho que tudo, nada mais. Assim, a gente não constrói uma coisa do nada também, né, Carol? Então, assim, por exemplo, a gente vê até em relação à própria pandemia aqui do Covid. Curitiba cidade que estava muito. Sempre foi uma cidade voltada para a qualidade de vida, sempre foi o lugar onde a saúde pública sempre foi referência dentro do que existia no Brasil. Sempre foi uma cidade com uma consciência de civilidade exemplar para outros lugares, tanto de trânsito quanto de limpeza da cidade, de educação. A gente sempre fez quarentena, né? Se isolar socialmente, o curitibano também é mais isolado. A gente já E eu tá acho craque, que né? eu acho que o próprio comportamento cultural dos lugares refletem um pouco do que é lidar com a crise, né? Quando a gente está preparado, a gente consegue performar melhor, né? E a cidade está muito bem organizada. Eu estou lá ajudando desde a prefeitura até dentro dos próprios hospitais. E eu vejo que as coisas estão assim se organizando com equipes, todo mundo tentando buscar soluções, todo mundo muito aberto, coisas estruturadas, pessoas capacitadas. Então, acho que isso é uma consequência. Quem está preparado consegue lidar, né, com o que acontece. E eu queria dar um exemplo só. Você falou dessa coisa de essência das marcas e de levar esse tipo de continuar esse relacionamento. Eu acho que as meninas aqui da Nomad, que é uma agência de viagem e conhecimento, elas estão fazendo um trabalho absolutamente sensacional, onde elas já tinham um clube de literatura, que é a Volta ao Mundo Literária, que chama, que era um grupo de leitura que existe há 4 anos já, que justamente era para ler sobre os países e aprender, viajar sem sair do lugar. Então, elas abriram esse grupo para um grupo online, que todo mundo pode se inscrever, e é uma delícia, a gente viaja mesmo, é super gostoso, elas trazem várias experiências, estão fazendo trabalhos muito legais de trazer curso, de trazer história. Esses dias elas fizeram uma aula com um guia do Egito, que fala português, está lá do Egito, um turismólogo super bem informado, para falar sobre o Egito. Então, assim, eu acho que a essência delas, assim, a gente vende sonhos, e a gente nunca vai deixar de vender sonhos, né? E aí E o que é muito legal delas, né? E que é uma coisa que a gente fala e a gente usa elas de referência há bastante tempo já, porque assim, a gente dá muita. Conversando com agentes de viagem, palestras, tá? Mas a gente vai morrer, as OTAs vão matar a gente, né? As agências online, a Booking, a Expedia, enfim, vão matar a gente. Mas quando a gente vê o trabalho que elas fazem, a gente percebe o quanto esse papel de curadoria de viagens vai ser cada vez mais importante, né? Nesse mundo de excesso de informações, já era importante. Nesse mundo de excesso de informações e necessidade de saber se para onde eu estou indo é seguro, se eu tenho uma forma de voltar, se eu tenho uma forma de ser atendido, se eu precisar, de eu viver a experiência plena, né? De uma viagem autêntica, genuína e tal, mas com segurança e com conforto de ter alguém cuidando de você, e isso elas sempre fizeram, né? Então, mais do que nunca é tendência. Então, isso é muito legal, assim, de ter essa segurança, e esses são os produtos que vão crescer mais no turismo, sem dúvida nenhuma. Eu acho também. E isso é uma coisa também que eu acho que também é uma tendência, né, que a gente vê bastante. A gente fala muito que a gente vive na era da informação. A gente vivia na era da informação, a gente vive na era da curadoria. É tanta informação que você precisa que alguém conduza essa informação por você, né? E outra coisa também, né? Às vezes a gente tem tanta informação, mas a gente consome a informação que a gente já conhece, né? Quando vem alguém que te mostra que existem outras possibilidades além daquilo que você consegue imaginar, é aí que você cresce, é aí que você ganha conhecimento, é aí que a gente se expande culturalmente, mentalmente, né? Então, eu acho que hoje em dia
esse trabalho que vocês também fazem, né? De tentar, assim, vai no Disque 9, vem aqui tentar entender o que é que está acontecendo no mundo, porque é muito fácil a gente viver nesse rodamuinho que parece que a gente não consegue enxergar, né? Parece que está tudo muito turvo na nossa frente. Mas quando a gente respira, né? Entra lá na sala de meditação, respira 3 respirações, e você consegue olhar para frente, a gente já consegue antecipar um pouco desses comportamentos e a gente não fica desesperado que a gente não vai vender, porque não é sobre vender, é sobre entregar aquilo que a pessoa precisa da forma como ela deseja. É só isso, né? Então, e a gente tem uma pesquisa de comportamento de gerações, né? Que a gente pesquisa muitas gerações e tal, para entender as diferenças. E os Centennials, essa geração dos nascidos a partir de 2001, eles são a geração da curadoria, que é assim, tá, eu já nasci nesse mundo que é excessivo, né, de informação. Eu quero filtro. E o filtro natural de redes sociais, enfim, ele tem um viés, que é baseado naquilo que você busca, naquilo que você curte, naquilo que você... Então, essa informação que vem de fora e que te dá esse olhar diferente daquilo que você está acostumado é fundamental, né? O discernimento que a gente precisa para passar por este momento que a gente está passando requer que você saiba buscar informação, filtrar informação, saber se é uma fonte segura, verdadeira. E isso vale para a pandemia, mas vale para tudo, né? Exato. Então, a gente tem que aprender a processar esse excesso de informação que existe, né? Porque... se você ficar só no teu mundo, você só vê aquilo que confirma o teu viés, né? E isso não tem como dar certo, né? Exatamente. Não, mas eu acho que é isso mesmo. E eu acho, o que eu vejo, assim, e que eu gosto bastante, né? Eu sou apaixonada por essas coisas de inovação e trazer coisas diferentes e tal. E eu acho, eu costumo falar assim, né? Você quer inovar, faça novos amigos. Porque se você não fizer novos amigos, você vai sempre escutar as mesmas coisas, vai pensar da mesma forma, você vai ver o mundo do mesmo jeito e você nunca vai conseguir pensar numa solução diferente. Mas quando a gente, justamente essa fusão, quando a gente, né, o Alfredo, que é meu irmão, que é o engenheiro, fala, cara, não, hospitalidade é o canal, vamos trazer alguém de fora. Daí, de repente, vem uma médica com um arquiteto. De repente, tem lá um antropólogo trabalhando junto com a gente. A gente junta a parte aqui de turismo, que a gente aprende muito com as meninas de atendimento de cliente. Isso vai gerando uma mudança que aí ela é uma mudança de DNA, porque a gente junta 2 cromossomos e transforma, né? Senão a gente vai ficar sempre fazendo a mesma coisa. Agora tem uma pergunta aqui bem difícil, Carol. Se a gente tem os Centennials, a geração daqui 9 meses, que vai nascer aí depois dessas quarentenas, serão os Coronials? Coronials, com certeza. E eu acho que esses Coronials vão ser muito legais, eu acho. Eu acho que esses Coronials vão ser uma geração super resiliente, super adaptável, focada naquilo que importa, né? Aquela geração que sabe que a qualquer momento tudo pode mudar, né? Então, assim, não vou me apegar às coisas que são desnecessárias. Vamos focar no que é importante na vida, porque daqui a pouco vem um vírus e muda tudo, né? Então, acho que os Coronials vão ser muito legais. Eu acho que vai vir eu acho que vai vir uma boa geração. Diz que já deu uma bela mudança de demografia, né? Diz que aumentou muito o número de separações. Os casais que ficaram provavelmente vão ficar para sempre. E com certeza vem um baby boom aí gigantesco, que deve trazer algumas transformações aí também, né? Não, mas eu gosto muito dessa mudança de comportamento e eu acho que, assim, Centennials, né, vão ser muito impactados. Então, como eles estão chegando agora nos 18, 20 anos, eles vão redesenhar o mercado já com este impacto muito claro do que uma pandemia pode causar, né? Assim, é muito legal o senso de humildade que isso traz para a gente, né? Assim,
Cara, todas Fragilidade, as né? tuas verdades, todas as tuas certezas, negativo. Deixa eu reconfigurar aqui as coisas, né? Vamos dar uma mexida. E é isso, Legal. o sobrevivente dessa geração não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais com mais recursos, é o mais adaptável. Quem souber É. se adaptar melhor agora, Que é a já lei de dizia Darwin, né? Darwin. Exatamente. Que é a lei de Darwin. Carol, a gente está chegando aqui nos nossos 5 minutinhos finais. Eu, por mim, pego um vinho e fico aqui conversando a noite Não inteira, é? né? Esse papo de nós duas aqui, a gente toca longe. A gente Mas, já constrói o próximo produto, né? exatamente. Mas eu acho que eu gosto muito de ouvir você falar, Carol, porque eu acho que você tem uma visão muito gostosa aí da realidade, uma capacidade de adaptação gigantesca de não só de vocês, mas para fazer com que os clientes de vocês se adaptem. Uma visão muito clara de comportamento, do que é tendência, do que também é muita espuma, né? E que eu acho que isso eu gosto de dizer justamente isso, né? Quando a gente quer inovar, a gente precisa fazer novos amigos. A Carol é uma ótima amiga para a gente fazer, porque traz muitas visões interessantes, legais, de um mercado que vem crescendo, que tem uma importância muito grande, que é o mercado de turismo e hospitalidade, e que nós, como incorporadores e construtores de cidades, precisamos entender porque todo mundo se hospeda dentro das nossas cidades, dos nossos prédios, das nossas casas, e que eu tenho essa dor também de que às vezes a gente está trabalhando num mercado de luxo, que às vezes é muito exclusivo do ponto de vista de exclusão, mas que eu não tenho dúvida que isso dita tendências de comportamento que vão se alastrando, é como se fosse uma pedrinha no lago, essas coisas reverberam e elas chegam e nas mais diversas camadas da sociedade. E eu acho que quando a gente faz isso com responsabilidade, essa onda de reverberação também vem com responsabilidade. Então, eu gosto, fico muito feliz da gente ter feito esses dois projetos juntas. Acho que tem muito mais história para a gente contar ainda mais pela frente. E agradeço muito pela tua participação, Carol. Imagina, eu que agradeço. A gente gosta muito de ter clientes assim como vocês, que a gente pode debater, pirar, discutir, voltar atrás e de novo, né? Então, é isso que faz a construção do novo, né? Não é com as nossas verdades e com os nossos dogmas que a gente constrói alguma coisa nova. E mais do que nunca, o que a gente precisa agora é perguntar, discutir, criar esse mundo novo que a gente vai ter e que nós vamos criar, né? Ninguém vai fazer isso por nós, daqui para frente. Né? Legal. Mas muito legal, Carol. Boa sorte aí com todas as Obrigada. demandas. E logo, logo a gente se fala mais também. E quem quiser fazer algum comentário depois, fazer alguma pergunta, a gente manda para a Carol também aqui e daí a gente responde aqui no direct. Tá bom? Legal, Um obrigada, beijo, Carol. gente. Obrigada, Boa Andressa. noite, um Beijão. beijão. Tchau, Saudade. tchau. Também um beijo. Tchau, tchau.